Ei, gente, tudo bom? Esse daqui é o Papo Fértil, meu nome é Letícia Piccolo e hoje a gente vai começar uma série aqui no Papo Fértil. O nome da série vai ser Mitos e Verdades sobre Fertilidade. Por que a gente inventou isso? Porque a gente tem recebido muitas perguntas, muito apoio de vocês aí, mandando e comentando as coisas, muita sugestão de pauta. E a verdade é que a gente não consegue fazer um vídeo daqueles enormes, gigantes, até porque fica chato sobre muitos assuntos. Então, a gente vai restringir um pouco as aulas para os assuntos mais importantes, vamos dizer assim, e para as dúvidas mais frequentes, assim, a gente vai colocar aqui no Mitos e Verdades. A gente faz uma afirmação e depois a gente comenta se é falsa ou se é verdadeira e por que é falsa ou verdadeira. Tá bom? Então, se você tem sugestão pra gente do que a gente pode usar aqui no programinha dessa série, Mitos e Verdades, sobre fertilidade, manda pra gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser se você tá tentando engravidar, ou se você não tá tentando engravidar, se você quer tomar uma pílula, ou qualquer coisa em relação à reprodução, à fertilidade, manda pra gente, pra poder a gente, quem sabe, usar aí nos próximos programas que a gente vai montar daqui pra frente. Mais uma vez, gente, eu sei que é chato pra dedéu, mas por favor, se você tá aqui, se inscreve no canal, deve ter um botãozinho inscreva-se aqui embaixo, porque pra gente aqui do outro lado é muito importante ter o feedback aí de vocês, saber que tá legal, que vocês estão gostando, que a gente tá no caminho certo, tá bom? Pra dar mais motivação pra gente, mais vontade de continuar. Então, frase número 1. Quanto mais nova a mulher, mais fácil ela vai engravidar. Certo ou errado? Mito ou verdade? Tempo! Então, gente, essa frase é uma verdade. Obviamente que a primeira frase tinha que ser sobre idade, né? Porque eu tomo aí como meu lema de vida, assim, se eu tiver uma missão nessa vida, além de ajudar os casais a engravidar, é passar essa mensagem que fertilidade e idade tem tudo a ver. Tem tanto a ver que dentro da palavra fertilidade existe a palavra idade lá dentro da palavra fertilidade, né? Isso não deve ser coincidência. Então, não existe nada mais importante, nada que afete mais a nossa fertilidade do que a nossa idade, tá bom? Então, sim, se a gente for pensar por esse lado, sim, quanto mais nova a mulher, mais fácil ela engravidar, se a gente pensar só em relação ao óvulo, a qualidade do óvulo. Isso eu tô falando, gente, de quem não tem problema para engravidar, né? Gente que não tem problemas diagnosticados. Obviamente, se você tem um problema, né, quer seja de trompa, de sêmen, ou, sei lá, tem uma endometriose, tem alguma outra doença qualquer, obviamente que isso muda. Eu tô falando de pessoas que não têm nenhuma outra doença, tá bom? Então, mulheres, em relação à qualidade dos óvulos, sim, quanto mais nova, mais fácil de engravidar. Ah, doutora, já me falaram isso. Ah, doutora, mas minha vizinha tem 18 anos e ela teve um aborto. Isso pode acontecer, obviamente, né? Eu costumo falar o seguinte, uma menina de 20 anos, vamos colocar, todos os óvulos dela estão bons? Pensa aí. E uma mulher de 42 anos, vamos colocar, ou de 40, né? De 20 e de 40, todos os óvulos dela estão ruins? O que você acha? Não. Mas, por exemplo, uma menina de 20 anos, todos os ovos delas não estão bons. Ela tem, né? Óbvio, esses dados que eu vou falar agora é um dado da minha cabeça, mas é para você conseguir entender com facilidade. Vamos dizer, de cada 10 óvulos dela, 9 estão bons e 1 está ruim. Entendeu? Então ela pode dar um azar, vamos dizer assim, de ovular e engravidar de um óvulo que estava ruim, vai acabar tendo um aborto. Entendeu? Mas na imensa maioria das vezes ela vai ter uma gravidez, né, normal, que vai pra frente e tudo mais, porque a grande maioria dos óvulos dela estão bons, entendeu? Por outro lado, uma mulher de 40 anos é justamente o contrário. Vamos colocar que de cada 10 óvulos dela, 9 estão ruins, 9 estão velhos demais e 1 consegue fazer as coisas funcionarem lá dentro e ficar bom, entendeu? Então ela tem que dar sorte de conseguir ovular, né, conseguir engravidar desse óvulo, desse 1 de cada 10, entendeu? Que é muito mais difícil do que, entendeu a diferença? Então não é que 100% de quem é novo está bom e não é que 100% de quem está mais velho está ruim, não é isso. Mas é a imensa maioria. E obviamente, né, quanto maior a porcentagem de óvulos bons, maior a chance da gente conseguir uma gravidez.
Óbvio, tem espermatozoide, tem que ver a qualidade do espermatozoide também, mas a gente está levando em conta, nesse momento aqui, só a qualidade do óvulo. Entendido? Então, verdade, quanto mais nova a gente está, maior a nossa fertilidade. Frase número 2. Colocar as pernas para cima depois da relação ajuda os espermatozoides a entrar. Falso ou verdadeiro? Mito ou verdade? E aí, o que você acha? Ah, não, você já sabe, né? Eu já falei. Gente, é um mito. Mito. Isso é um mito. Eu não sei de onde tiraram, porque pra mim meio não faz sentido nenhum, né? Porque, obviamente, que os espermatozoides mais espertinhos, né? Já entraram, já estão lá dentro, caçando onde que tem que ir, o caminho certo, perguntando não, né? Porque homem não pergunta as coisas, né? Homem sempre dá um jeito de errar, até a gente brigar, então, mas enfim, já estão tentando achar lá o caminho por si só, somente com um mapinha, né? Deve ficar procurando, porque não deve ter GPS, os bichinhos. Então, ficar de perna pra cima, gente, não ajuda em nada. Podem levantar, tomar um banho, fazer o que vocês quiserem fazer, porque em relação a ajudar a engravidar, não ajuda. Aliás, ajuda a fazer uma coisa ruim. Você sabe o que pode ajudar? Ficar de perna pra cima? Ficar de perna pra cima, você teve relação, antes de você levantar, você fica de perna pra cima ali meia horinha. Em que isso pode prejudicar a mulher? Além de não ajudar a engravidar, pode te ajudar a ter uma infecção urinária. Ninguém quer ter infecção urinária, né? Então levanta e vai fazer xixi logo depois de toda a relação. Porque a uretra da mulher, o que é a uretra? É o canudinho que leva o xixi da urina lá para fora. A uretra da mulher é muito curta. Na relação existe uma fricção ali, né? Existe um atrito, né, importante, e a bactéria pode ter mais facilidade de entrar nesse momento, e a nossa uretra é muito curta, predispõe, ou seja, facilita muito a entrada da bactéria e a chegada dela lá para dentro. Então, além de não te ajudar a engravidar, pode te prejudicar, te dando uma bela de uma infecção urinária. Então, levanta e vai fazer xixi depois de toda a relação. Gente, é importante falar o seguinte: o líquido que é jogado durante a relação, ele não é formado somente de espermatozoides, né? Ele contém espermatozoides. Uma das coisas que está ali no meio é espermatozoide, mas tem um monte de outras coisas. Então é o sêmen, que é aquele líquido, e no meio deste líquido estão os espermatozoides, né? Então, aquele líquido não é 100% espermatozoide, nem de longe, entendeu? Então, quando o líquido sai, por que eu estou explicando isso? Porque eu recebo muita gente que com a seguinte queixa: doutora, eu tô vindo aqui, mas na verdade mesmo, eu já sei qual que é o problema. Eu falei, já sabe? Então me fala qual que é. O problema é que quando eu levanto, todos os espermatozoides saem e caem, escorrem na minha perna. É por isso que eu não devo estar conseguindo engravidar. Tá falando, não, veja bem, normalmente quem se queixa disso é quem usou camisinha há muitos anos, né? Então aí deixa de usar camisinha, né? E aí não está acostumada que realmente o sêmen, ele é normal, ele sair, né, escorrer pela perna e tudo mais, principalmente se a gente levantar. Então, esse pessoal que costumava usar camisinha há muito tempo não está acostumado que realmente o sêmen, né, não é formado só de espermatozoides e que esse líquido vai, obviamente, sair, né, de dentro da gente, das mulheres. Então, isso é normal, isso não tem nada a ver com você não está chegando, os espermatozoides não estarem chegando no lugar onde devem chegar. Vamos lembrar que o sêmen tem milhões de espermatozoides, né? Milhões. A gente precisa de quantos lá para entrar? Um só, né? E que desses milhões que o homem tem, só alguns milhões vão chegar perto do óvulo e um só que vai entrar dentro do óvulo, entendeu? Então, obviamente que os espermatozoides ruins, a gente quer mesmo que eles fiquem para trás, a gente quer que eles morram e fiquem para fora mesmo, entendeu? Os bons já estão no caminho deles, não precisa se preocupar com isso. Combinado? Frase número 3. Útero retrovertido atrapalha a gente a engravidar. Verdade ou mito? Mito ou verdade? Pensa aí. Tempo. Tô boa de sonoplastia. E aí? Útero retrovertido atrapalha? Eu já falei isso aqui em algum lugar, acho que foi na live, mas eu vou voltar a falar agora,
que é o seguinte, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de achar que útero retrovertido é um problema, porque não é. Mito. Então, o útero, gente, o que é útero? O útero nada mais é não, né? Tô diminuindo o útero, imagina. O útero é um órgão maravilhoso, sensacional, esplêndido, que tem uma capacidade incrível de se expandir, né? E aí, é impressionante, na cesárea a gente sai um menino de 3, 4 quilos lá de dentro e 10 segundos depois, 5 segundos depois, ou 1 segundo depois da saída do menino, ele tá um pouco maior que isso, assim, né? Ele tá desse tamanho assim, né? Eu falo assim, caraca, que massa. Então, o útero, gente, é um saco. É um saquinho, né? E já dizia sua avó, a minha sempre dizia, o que ela falava sobre o saco? Saco vazio não para em pé. Então, o útero é um saco e quando ele tá cheio, que é na gravidez, ele para em pé, ele fica em pé, o bebê fica lá dentro, né? Quando ele não tem bebê dentro, ele não para em pé, então ele vai cair. Se ele cai para frente da nossa pelve, a gente chama ele de antiverso fletido, ou seja, está flexionado para frente. Se ele cai para trás, a gente chama ele de retrovertido, tipo retrovisor, né? Retro para trás, né? Entendeu, gente? Então, é só isso. O colo do útero, aqui é a vagina, aqui é o colo do útero. O colo do útero, ele não muda de posição. O colo do útero está aqui, está fixado na vagina pelos ligamentos. O que muda de posição é o corpo do útero. Se cai para frente, antiverso fletido. Se cai para trás, retrovertido. Como é que, pelo amor de Deus, alguém me explica como é que isso pode prejudicar a fertilidade de alguém, né? O colo está no mesmo lugar, o espermatozoide tem que passar pelo colo, tem que passar pelo útero e tem que sair pelas trompas. Se o útero está jogado para trás ou para frente, tanto faz. Então, o útero retrovertido é um super mito. Inclusive, eu já vi, sabe o que acontecer? Pacientes minhas que às vezes têm útero antiverso fletido e às vezes tem útero retrovertido. Às vezes eu faço um ultrassom, já aconteceu algumas vezes, e a paciente tem útero caído para frente. E aí no outro ultrassom, caído para trás. Eu falei, ué, mas você não tinha útero, né, caído para frente? Ah, é verdade, tinha. Pois é, mudou. Aí eu peguei ali para ver e de vez em quando acontece. Então nem é uma coisa fixa, pode até mudar com a passagem do tempo aí, dos dias. Pode mudar, o útero pode estava caído para trás e ficar caído para frente, estava caído para frente e ficar caído para trás. Frase número 4. Quem tem varicocele não consegue engravidar. Engravidar, no caso, o homem não, né? Engravidar a mulher, no caso, né? Então, quem tem varicocele não consegue engravidar ninguém? Verdade ou mito? Mito ou verdade? E aí, mito ou verdade? Bom, na minha opinião, na verdade, inclusive quero, né, estou para entrevistar alguém especializado em homens aí, um andrologista, um urologista, porque eu não sou uma especialista em homens, né? A gente dá reprodução, eu sou ginecologista de formação, mas como a gente faz reprodução, a gente acaba sabendo um pouco dessa parte, né? Mas eu tenho minhas próprias dúvidas para tirar com alguém especializado em homens e já a gente vai gravar com alguém. Então, eu vou falar a minha opinião, né? E depois a gente vai perguntar se de fato é isso que eu tô falando para alguém mais especializado do que eu, para um andrologista, tá bom? A varicocele, primeiro, então volta, né? Primeiro vamos saber o que é varicocele. E eu sempre falo, gente, varicocele é você ter varizes no saco, né? Pensa comigo, Deus já fez, primeiro, antes disso, por que o saco fica fora do corpo? Você já sabe, que eu já te falei, você já sabia antes. Por que o saco fica fora do corpo, gente? Porque a temperatura do corpo não é a ideal para os espermatozoides, né? Eles precisam de uma temperatura mais fria. Então, Deus colocou um apêndicezinho, que é o saco, e aí a fábrica de espermatozoides fica do lado de fora do corpo, por isso que os homens têm saco, né? E aí, gente, tem veia passando por aí pelo saco, né? Para poder nutrir, né? E precisa chegar sangue e tudo mais lá. Varicocele é quando você tem uma varize nesse saco, né? A gente chama de varicocele. Agora pensa, né? Pode prejudicar a engravidar? Ou, né, pode prejudicar a produção dos espermatozoides? Eu acho que sim, eu acho que pode prejudicar sim, né?
Agora, prejudica a ponto da pessoa não conseguir nunca engravidar, prejudica a ponto de ficar horrível todos os espermatozoides? Aí depende do grau, né? Obviamente, se for uma varicocele super importante, né? Uma super varicocele ou é uma veia super dilatada, né? Com certeza. Agora, se for uma varicocelezinha light, de leve, uma dilataçãozinha pequenininha, eu não acredito que vá prejudicar muito assim, né? Embora eu acredite que a varicocele possa sim prejudicar a qualidade dos espermatozoides, obviamente, eu não acredito que prejudica tanto assim, igual algumas vezes a gente acaba acreditando. Então, óbvio, depende do grau da varicocele, pode prejudicar um pouquinho só, ou quase nada, e pode prejudicar muito. E quem é o profissional que vai falar qual caso, né? Se o seu caso é um casinho leve, que não precisa de operar, ou se é um caso cirúrgico, é o urologista ou o andrologista que a gente deve procurar para saber isso, entendeu? Então, varicocele prejudica a fertilidade dos homens e os espermatozoides? Sim, pode prejudicar, mas depende se é uma varicocele super importante ou não, tá bom? Então, o especialista para poder ver isso é o andrologista ou urologista. Inclusive, quando eles vão falar de cirurgia, eles sempre falam o seguinte: olha, a gente vai operar e vai consertar a veia, né? Isso pode refletir na produção de sêmen, na produção de espermatozoide em nada, ou seja, pode continuar exatamente como está, pode dar uma melhorada e pode, inclusive, dar uma piorada. Então, por isso, cirurgia de varicocele tem que ser vista com muito cuidado, porque pode não alterar em nada, assim como pode dar uma melhorada, assim como pode dar uma piorada. Então, ninguém melhor que o especialista, o andrologista ou o urologista para poder ver essa questão. Frase número 5. Quando transferimos o embrião no estágio de blastocisto, ou seja, no 5º dia de desenvolvimento para dentro do útero, temos muito mais gravidezes, temos uma taxa de gravidez muito mais alta. Isso é verdade ou mito? Tempo. E aí, verdade ou mito? Já falei pra você? Não, essa o Thiago não sabe. Então, eu vou dar uma resposta mais ou menos nessa. Eu acho que muito mais alta, eu não acredito que seja o caso. Eu acho que um pouco mais alta, sim. Thiago falou, você podia colocar essa frase que você falou. Ele falou o seguinte, falei, quer falar? Falei. Não, fala você que eu não tô com o microfone. Ele falou o seguinte, mas eu não posso falar esse xingamento que você falou. Você fala do... Ele falou o seguinte, ele falou assim, eu acho o seguinte, pensa, se este embrião conseguiu chegar no 5º dia de desenvolvimento dentro de uma estufa, é porque ele é um embrião excelente, entendeu? Foi isso que ele falou, e é verdade, né? Então, por que eu tô colocando isso daqui? Porque eu recebi perguntas e porque também é um questionamento muito frequente em todo mundo que vem fazer fertilização in vitro. Qual que é a pergunta das pessoas? Pergunta não, às vezes as pessoas chegam aqui falando, doutora, eu quero fazer, mas eu só quero transferir em blastocisto no 5º dia, porque eu ouvi dizer, ou minha prima engravidou assim, ou minha amiga engravidou assim, é isso que faz a gente engravidar. E aí eu sempre converso e é o seguinte sobre o blastocisto, vamos explicar um pouquinho. Quando a gente engravida naturalmente, o embrião, né, o óvulo é ovulado aqui pelo ovário, o espermatozoide chega lá, os dois conversam, trocam uma ideia, se der tudo certo, forma um embriãozinho, e esse embrião vem sendo aqui carregado pela trompa, empurrado pela trompa, até chegar aqui no endométrio para poder cavar e grudar, né? A gente já sabe hoje que quando a gente engravida naturalmente, o embrião chega ali por volta do 5º, 6º dia de desenvolvimento. Ele chega em estágio de blastocisto ali no endométrio, tá? Então, o mais óbvio seria a gente realmente deixar esse embrião até o 5º dia. Porém, vamos sempre lembrar o seguinte, gente. Qual é o melhor lugar do mundo para um embrião estar? Numa estufa ou no útero? No útero, né? Por que a gente sempre, né, historicamente transferiu os embriões no 2º, 3º dia e agora a gente está inventando de transferir no 5º dia? A gente está inventando de transferir no 5º dia, parece que as gravidezes, né, a taxa de gravidez é um pouco mais alta, porém, aproximadamente metade dos embriões para de evoluir. Então, antigamente, gente, o maquinário que a gente tem hoje, né,
A gente está em 2019. Pensa, a Louise Brown foi a primeira bebê de probeta do mundo. Ela nasceu há 40 anos. Foi feita há mais ou menos 41 anos, né? A mãe dela, o embrião foi transferido para dentro do útero da mãe dela no dia 10 de novembro de 1977. Quase 41 anos atrás. Pensa o maquinário que eles tinham naquela época e pensa o maquinário que a gente tem hoje. Não tem, né? Não tem como comparar. Então, eles transferiam porque realmente não tinham condição de deixar um embrião até o 5º dia lá, né? E a gente já tem algumas facilidades para isso. Porém, nenhum material do mundo consegue substituir o próprio útero, gente. Não é verdade? Então, na prática, gente, é o seguinte. Se você tem muitos óvulos e formou-se muitos embriões, a gente acaba fazendo o quê? Deixando eles para se selecionarem eles mesmos. Para a gente, em vez de ficar pensando quem que a gente vai transferir ou não, deixa eles próprios, né? Continuar o desenvolvimento e aí lá na frente a gente vê quem se desenvolveu melhor para poder transferir para dentro do útero. É uma forma da gente deixar eles mesmos darem essa resposta para a gente. Agora, se a gente tem um número pequeno de óvulos e um número pequeno de embriões, não faz muito sentido neste momento da medicina. É importante falar isso porque, sei lá, daqui a alguns anos pode ser que alguém descubra alguma outra coisa, né? Pode ser que alguém descubra que transferir no 2º, ou no 1º, ou no 3º, ou no 5º, ou no 4º dia é o melhor. Neste momento da medicina, a gente não tem comprovação científica que a transferência de blastocistos é melhor que de todas, pelo simples motivo de o útero não pode ser substituído completamente por nada. Ele sempre vai ser o melhor lugar para o embrião estar, entendeu? Então, quando a gente tem muitos embriões, a gente deixa eles um pouco mais em cultivo estendido, que a gente gosta de falar bonito, médico, né? E aí, no 5º dia, então, ou às vezes até mesmo no 6º, a gente vai ver quem é o melhor para poder transferir, ou quem são os melhores para poder transferir, né? Se a gente tem um número pequeno, gente, a gente vai se arriscar a deixar até o 5º dia? E se morrerem todos? Como, na verdade, eu tenho pegado alguns casos aqui. Existem clínicas, e aí cada um tem a sua conduta, obviamente, né? Eu não concordo, mas existem clínicas que têm feito transferência de blastocisto em todo mundo. A pessoa que veio aqui essa semana passada falou, eu tive 7 embriões, mas nenhum chegou a blastocisto, doutora. Eu falei, sim, mas aí, tudo bem, não chegou, mas você não transferiu no 2º, 3º dia, nenhum? Não, eles deixaram todos os embriões para chegar em blastocisto e nenhum chegou, então não teve transferência. Entendeu? Então, assim, neste momento da medicina, a gente não tem comprovação científica que isso é o melhor a ser feito. Uma média é que 50% dos embriões em D3, ou seja, no 3º dia de desenvolvimento, chegam ao 5º dia. Uma média. Mas eu já vi todos chegarem e eu já vi muitas vezes nenhum chegar. E sabe o que a pergunta é a seguinte: esses embriões que pararam de evoluir do 3º para o 5º dia, se estivessem no útero, sobreviveriam? Se implantariam e cresceriam? A gente não tem essa resposta para dar. Entendeu? Se a gente não tem essa resposta para dar, o melhor a se fazer hoje, o que é? Transferir no 3º dia ou no 2º, se você tem poucos embriões, e transferir no 5º dia somente se você tem muitos embriões e pode se dar o luxo de fazer uma seleção maior dos seus embriões. Mito em partes, né, gente? O que está errado para mim nessa frase é que a gente sempre deve transferir em blastocisto, né? Isso sempre tem que ser conversado, discutido com o casal, com o médico, né, em relação a tudo, mas eu acho que um bom conselho, né, uma boa conduta hoje baseada nos estudos científicos seria isso. Poucos embriões, vamos garantir, vamos dar o melhor lugar para esse embrião estar, e o melhor lugar para esse embrião estar é o quê? Um endométrio fofinho e preparado para ele chegar. Se temos muitos embriões, então vamos selecionar melhor antes da gente transferir. Beleza? Frase número 6. É impossível engravidar após laqueadura tubária, ou seja, ligadura das trompas, ou após vasectomia. Tempo para pensar. E aí, mito ou verdade? Bom, então aqui vai uma dica, né? Toda vez que eu falar nunca e que eu falar impossível, que eu falar sempre, tá errado, né? Porque medicina, gente, medicina e matemática,
A gente sempre tenta colocar as duas ciências em contato, mas elas não se dão muito bem, né? Então, nunca em medicina não existe, sempre em medicina não existe e impossível também não existe. Impossível é Deus explicar, o resto tudo pode, né? Então, quem fez uma ligadura de trompa consegue engravidar de novo? Bom, teoricamente não é para conseguir, né? O que a gente faz na laqueadura? A trompa está aqui, a gente puxa um pedacinho para cima, abre aqui, prende aqui, corta no meio, amarra com fio, queima com eletrocautério, que a gente fala, que é o bisturi elétrico. Do outro lado, a mesma coisa. Levanta aqui, passa aqui, pega aqui com uma pinça e mostrar uma pinça aqui, corta no meio, amarra, bisturi elétrico. Gente, eu vou falar, as pessoas que eu laqueei na minha vida não conseguem engravidar de novo, não. A não ser que você faça um negócio. Antigamente eu acho que eles faziam assim, fazia assim e dava um nozinho, entendeu? Aí esse nozinho lá dentro podia abrir, de repente, antes de cicatrizar, entendeu? Eu acho que, né, porque a gente tem casos aí de pessoas que engravidaram depois de uma laqueadura, né? E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, gente, paciente assim, eu também quando sou paciente eu sou assim também, tá? A gente pensa meio, por exemplo, a gente fala assim, a gente vai precisar fazer um ultrassom. Aí o paciente às vezes fala assim, não, mas eu já fiz ultrassom. O paciente às vezes acha que você fazer um ultrassom com uma pessoa muito boa e com uma pessoa muito ruim é a mesma coisa. Não é. É totalmente diferente. Você vai fazer um ultrassom com uma pessoa muito ruim, você pode deixar de ver um monte de coisa. E você vai fazer com uma pessoa muito boa, você vai ver tudo que precisa ver. É igual tocar piano, gente. Você pode tocar piano muito ruim ou piano muito bem. Entendeu? Então, é igual fazer laqueadura. Você pode fazer laqueadura muito bem feita e mal feita. E aí, não é a mesma chance. Uma pessoa que fez laqueadura que eu laqueei, porque quando eu laqueava, né? Quando eu fazia a pessoa não engravidar mais. Vai ter uma chance muito menor, eu te garanto, do que uma pessoa, né? Igual o pessoal fazia muito tempo atrás, que provavelmente só levantava assim e amarrava. Entendeu? Então, é impossível uma pessoa engravidar depois de laqueadura? É muito difícil, né? Depende da técnica, depende de como é que foi feito, basicamente, né? Porque depende de como é que foi operado. Na minha opinião, é isso, né? Ah, mas qualquer trompa... Eu falei, as trompas que eu laqueei, não tem como não, cara. Tem que ser alguma outra coisa mesmo, né? Porque a gente vai fazer, então, pra não engravidar, então faz direito, né? Agora, antigamente, eu já vi muitos casos, já viu? Então, eu também. E eu acredito realmente que eles só levantavam assim, davam um nozinho e, sei lá, de repente soltavam o nó, né? Ou eles conseguiam fazer um trajeto lá dentro. Mas, entendeu? Depende muito disso daí. Agora, não, eu quero engravidar, doutora. Eu fiz laqueadura e eu quero engravidar. Eu tenho chance de reverter a laqueadura? Não existe reversão de laqueadura, gente. Existe a gente tentar fazer um novo caminho com o que restou da trompa. E é importante falar restou da trompa, porque quando a gente laqueia, quando a gente liga alguém, a gente não tem... Se a gente está ligando, é porque a gente tem certeza que a pessoa não quer engravidar. Então, nenhum médico faz isso pensando que a pessoa vai querer engravidar depois, entendeu? Então, realmente, o negócio fica estragado. Então, a gente vai... não é assim que estava fechadinho e você abriu. Não, vou fazer uma reversão de laqueadura, você vai pegar o resto da trompa que sobrou e vai tentar fazer um remendo, entendeu? Então, nem de longe vai ficar parecido com a trompa do jeito que ela era antes. Não mesmo. Aí você pode fazer uma tentativa dessa, né, e tal. Se a pessoa, de repente, for muito nova e quiser fazer uma cirurgia dessa, de repente vale a pena. Para quem está beirando aí 37, 38, 39 anos, eu não recomendo. Eu te recomendaria ir diretamente para a FIV, porque daqui a pouco o ovário para de funcionar e você não vai conseguir engravidar, entendeu? É muito frequente a gente receber gente que separa do marido, casa com um homem, e eu não sei o que acontece, mas normalmente é um homem mais novo, que não tem filho nenhum. A mulher às vezes tem 3, 4, o homem não tem filho, e ela vem para fazer tratamento porque o homem quer ser pai, né? Isso é bastante frequente. Então é isso, gente. Se você tá mais velha e quer engravidar depois de laqueadura, não te oriento a fazer uma reversão, não. Te oriento a fazer fertilização in vitro, que não precisa de tronco na fertilização in vitro. Agora, se você, sei lá, tem gente que também vem, eu era da Bahia, meu pai conversou com um político da época, me ligou, a pessoa tem 25 anos, teve um filho e é laqueada. Já peguei casos assim também. Nesse caso, aí de repente vale a pena, né? Se a gente vai lá, pega o resto da trompa, pega os restinhos, dá uma catada lá, né? Vê o que dá pra fazer, faz um remendo, para poder ver se dá uma sorte aí de conseguir engravidar, porque ela tem tempo de tentar. Quem não tem tempo de tentar, vai para a FIV, junta um dinheiro, vai para a FIV, que é o melhor fazer. Eu não sei se o plano cobre essa reversão, não. Eu não sei. Pode ser que... Mas eu não sei. Eu sei pouco não.
Eu não sei se cobre, não. Não, mas não é cirurgia, deve ser uma cirurgia muito É uma complicada. cirurgia muito difícil, gente. Eu tenho até um videozinho na residência fazendo uma ligadura aí, uma reversão de laqueadura. É muito difícil, é muito difícil. Eu vou até colocar para quem quiser assistir aqui um pedacinho. Foi bem um pedacinho só, né? Mas é legalzinho de ver. A gente passava um negocinho. Mas é muito... A trompinha, gente... E a trompa, gente, é um trem delicado, entendeu? Ao contrário dos canudinhos que estão dentro do saco, né? Por onde os espermatozoides passam, a trompa é muito delicadinha, entendeu? Qualquer coisa ali machuca ela. A gente tem todo um cuidado. Qualquer cirurgia que a gente vai fazer, né? Cesárea, que a gente acaba mexendo, né? A trompa tá ali do lado, a gente acaba manipulando também. A gente sempre toca com muito cuidado, tem muito cuidado para mexer com trompa, porque qualquer coisinha danifica ela. É muito, muito, muito sensível mesmo. E vasectomia? É impossível engravidar depois de vasectomia? Eu acredito que sim, né? Depois que você faz a vasectomia, você precisa de um tempo para poder zerar os espermatozoides, né? Aí eu não vou saber falar quanto tempo que é, mas normalmente eles acompanham isso com espermograma, né? Faz o espermograma, vê se está zerado. Não tá, não, espera mais um pouco, vai chegar uma hora que vai zerar os espermatozoides. Não chega mais espermatozoide. E quando faz a vasectomia, continua tendo sêmen? Continua, gente? Claro que continua tendo sêmen. Sêmen é um líquido, lembra? Aí só vai deixar de ter espermatozoides, né? O caminho que leva os espermatozoides até a produção, né? Onde ele se junta com o sêmen, vai ser cortado, vai interromper esse caminho, então o espermatozoide não vai chegar lá. Tá? Então, quando faz vasectomia, tem um tempinho depois que a gente tem que esperar, que você vai normalmente fazendo espermogramas e vendo se a produção parou, né? Se a produção não, desculpa, se a chegada dos espermatozoides parou de acontecer no sêmen, e depois que deu zerado, então aí tá liberado para poder, né, ter relação sem o risco de engravidar. Agora, um cara que vai fazer reversão da vasectomia, e aí eu acho que o nome está correto, porque a reversão é quase isso mesmo, né? Você vai lá e é um tubinho, a gente durante a nossa formação, a gente acaba entrando muito para fazer procedimentos de homem com os urologistas para poder operar e tudo, e é legal também a gente saber essa parte um pouquinho, né? Então, os canudinhos por onde os espermatozoides andam dentro, eles são grossinhos, eu costumo brincar, né, e falar, fazer uma comparação, que eles parecem aqueles canudinhos todinhos, sabe? Que é mais durinho, assim. Então, eles são tubinhos. É muito mais fácil de reverter um tubinho desse do saco do que reverter uma trompa, entendeu? Então, por isso que a chance de reversão e de dar certo a vasectomia é muito maior do que a chance de você reverter e dar certo uma laqueadura de trompa. Número 7. Não é possível engravidar sem ter relação. Falso ou verdade? Tempo. E aí? Engravidou do Espírito Santo. Ah, gente, já falei. Esse daqui um pouco eu já falei, né? A resposta, né? Engravidou do Espírito Santo foi só uma, viu? Foi só Maria. Essa daqui eu já falei, né? Sempre que a gente estiver falando impossível, nunca, sempre, não é possível, tá errado. Então, mito, né? Porque é muito difícil a gente ver uma gravidez que aconteceu sem a pessoa ter tido relação, mas eu acredito que possa ser possível sim. Inclusive, eu recebi umas mensagens esses dias falando, gente perguntando isso. Então, as pessoas têm muita dúvida. Ó, o que eu já recebi de mensagem? Doutora, eu encostei no pênis do meu namorado. Você acha que eu posso engravidar? Você acha que eu posso estar grávida? Pode ser engraçado pra gente, mas é verdade. As pessoas têm realmente, de verdade, dúvidas sobre isso, entendeu? Doutora, dúvidas de encostar, já recebi algumas. Tem gente que pergunta das coxas também se tem risco. E eu sempre acho, gente, risco sempre tem, né? Pode ser um risco maior ou menor, mas risco eu sempre acho que tem. E tem gente que pergunta também, doutora, é verdade que aquele líquido que sai antes da ejaculação oficial pode engravidar? Claro que pode, né, gente? Óbvio, uma quantidade pequena de espermatozoide que tem nesse líquido, então a chance é menor. Mas a gente nunca pode excluir totalmente, assim, nunca pode falar nunca, sempre lembra disso, nunca pode falar nunca, nem sempre na medicina, entendeu? Então, pode engravidar aquele líquido? Eventualmente pode. As chances são menores, porque é uma quantidade menor de espermatozoide, mas pode, entendeu? Coito interrompido também, viu, gente? Coito interrompido, eu já vi muita gente sendo feita de coito interrompido, inclusive lá em casa a gente tem também gente que foi feita de coito interrompido. Então, coito interrompido é ótimo para a pessoa engravidar. Se está tentando não engravidar, não use coito interrompido como método contraceptivo que falha muito, muito, muito mesmo. Quando eu fazia residência lá em São Paulo, eu tive o caso uma vez, aquele monte de gente para atender, não sei o que, no pronto-socorro,
O hospital lá é um hospital muito movimentado, quem mora em São Paulo vai saber, né? Lá na casa maternal. A gente era o pronto-socorro obstétrico. É movimentadíssimo o dia inteiro, Inclusive de madrugada você for lá, tá cheio. Qualquer madrugada você for lá, vai estar cheio. Então ela tava com uma barrigona assim, enorme, né? Então ela era uma negra muito alta, assim, com um cabelão cheio de trancinho, com um barrigão, assim, chegava a estar reluzente, assim, a barriga dela. Aí eu falei, e aí, fulano, tudo bom? E o que tá acontecendo? Ah, tô com dor e tal. Eu falei, então, vai lá no banheiro, tira lá a roupa, a calcinha e deita lá pra gente examinar então. Dela, então, doutora, é o seguinte, eu falei, eu sou virgem. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Você é virgem? Ela falou, sou. Eu falei, então, é que não tem como virgem engravidar, né? Então, pelo amor de Deus, tá cheio de gente para atender no pronto-socorro, me ajuda aí, pelo amor de Deus, troca a roupa lá, deita lá para poder te examinar. Ela, não, doutora, eu tô falando sério, eu sei que parece brincadeira, mas é verdade mesmo. A gente teve relação nas coxas, assim, tudo, e eu engravidei, mas eu sou virgem. Eu falei, céus, falei, tá bom, não tinha mais o que falar, né? Falei, tá bom, mas você pode não deitar lá para poder eu te examinar e ver, então? Dela, tá bom. Aí ela foi no banheiro, se trocou, colocou lá a roupinha, não sei o que, deitou. E eu fui tocar, porque até aquele momento eu não tava comprando aquela história de que ela era virgem, né, gente? Pra cima de mim, eu lá com 70 pacientes pra atender, um monte de gente trabalhando, uma confusão danada, e a menina veio falar com a barrigona que era virgem, né? Aí fui, né, peguei a luva, coloquei e fui fazer o toque. E aí, normalmente a gente coloca, né, quando a gente vai tocar, a gente coloca 2 dedos, né, na vagina e chega aqui no colo do útero pra ver quanto o colo do útero tá aberto, etc e tal. E aí eu fui colocar, né, o dedo e tava tudo fechado. E aí eu falei, mas é verdade isso então, que você é virgem? Ela falou, doutora, é verdade, tô te falando, é verdade. E aí eu falei, o que a gente vai fazer, né? Porque ela tava com ímen. A vagina dela tá totalmente fechada com ímen, não tinha nem como colocar, não tinha como colocar nada no dedo pra examinar. Eu falei, é verdade? É sério isso? Ela falou, não, é sério. Eu falei, tá, então você quer fazer uma cesárea? Então, como é que a gente vai fazer em relação ao parto? E aí eu não lembro direito, mas eu acho que ela pediu para fazer cesárea por conta de nunca ter tido relação, nunca ter, né, e tal. Eu acho que na época ela preferiu uma cesárea. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi isso. Então, dali pra frente eu aprendi que, embora seja muito, muito raro, eu posso falar que eu já examinei uma virgem que estava muito grávida. Ah, sim, também sobre isso que eu lembrei agora, como é que eu vou falar isso? Eu já mais de uma vez, tirei o ímen de uma mulher, né? Eu já tive 2 pacientes que tinham ímen, uma nunca tinha tido relação, nem tentado, e a outra já tinha tentado sem conseguir. E a gente acabou, eu conversei muito com ela, a gente fez um acompanhamento psicológico, foi um trabalho bem extenso, assim, e a gente acabou fazendo essa retirada com o transdutor do ultrassom, né, isso foi trabalhado em conjunto com o psicólogo, a gente foi fazendo, porque ela queria fazer fertilização in vitro. Então, a gente foi abrindo o caminho, até porque para a gente fazer fertilização in vitro, a gente precisa de uma certa abertura na vagina também, porque a gente precisa tirar os óvulos lá de dentro, e é pela vagina. Então, a vagina realmente a gente precisa, é através da vagina que a gente faz os procedimentos, né? De retirada de óvulo e de transferência do embrião para dentro do útero. Então, a vagina, a gente precisa de passar por ela para poder fazer os tratamentos, né? Então, a gente meio que foi fazendo isso, e aí depois deu tudo certo. Mas antes de começar o tratamento, eu fui com ela no centro cirúrgico e a gente fez uma retirada cirúrgica do ímen, né? A gente, na verdade, complementou depois com os ultrassons, agora que eu tô lembrando, mas antes de iniciar o tratamento, a gente foi pro hospital para operar. Eu tirei o ímen dela, né? E aí depois esperei cicatrizar e tudo, e a gente começou um tratamento para poder fazer a fertilização in vitro, e foi isso, né? Então, teve esse caso e teve um outro caso também, e esse outro caso eu lembro que ela falou assim, doutora, eu não tenho interesse de ter relações na minha vida, eu realmente não tenho interesse nessa parte, mas eu tenho interesse em ter filhos, e eu gostaria de saber se a gente pode fazer um tratamento para isso.
Eu falei, pode. Já tinha tido um caso, né? Então, ter filhos sem ter relação hoje em dia é possível, embora seja uma exceção, obviamente, né, gente? E não a regra, né? Olha que interessante, como é que eu vou falar? Um pensamento, né, pra gente fosforilar. Isso tá no livro que eu tô terminando de escrever, né? Com o surgimento da pílula anticoncepcional, os casais finalmente conseguiram o que eles mais queriam, que era o quê? Ter relações sem engravidar, né? E aí, o que a pílula acabou fazendo? Bom, se eu consigo ter relações sem engravidar, só vou ter relação sem engravidar agora. E aí, vou deixar para engravidar quando estiver estabilizada financeiramente, quando tiver comprar minha casa, viajado, com 40 anos. Então, a pílula, em grande parte, foi a culpada da gente ter deixado para engravidar tão tarde, né? E aí, chega com 40 anos, a gente tem dificuldade, muitas vezes, e o que a gente sai correndo para fazer? Fertilização in vitro, né? Então, a gente ganhou de presente aí uma coisa que deixava a gente ter relação sem engravidar, e agora a gente vai lá engravidar sem ter relação. Que doido, né? Então, gente, só a última coisa para falar, né, já que a gente acabou de falar isso, a FIV ajuda a melhorar a qualidade dos óvulos? Não. A FIV ajuda a gente a engravidar de que forma? Também está lá no livro. A FIV ajuda a gente a engravidar, fazendo a gente, né, o estímulo ovariano, a gente acaba tendo um pouco mais de óvulos do que normalmente a gente teria, né? E a gente facilita a vida do embrião. Em vez de eles terem que se encontrar na trompa e tal, e vir pra cá, onde muitos erros podem acontecer, a gente já faz. A gente não faz, quem faz é Deus, né? A gente já coloca eles em contato no vidro e o embrião pronto a gente transfere pra cá, pra dentro, né? Então a gente facilita a logística do negócio, mas ele continua tendo que grudar lá dentro, ele mesmo, né? Então a FIV não melhora a qualidade do óvulo. A FIV melhora para que a logística aconteça de forma mais eficaz, né? Mas a qualidade do óvulo não melhora em nada. Gente, esse então foi o primeiro episódio da série Mitos e Verdades sobre a sua fertilidade. Deixe aqui embaixo nos comentários as sugestões de vocês para os próximos programas. A gente precisa muito disso. Obrigada pela participação. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Eu vou checar, hein? Quem não se inscrever, eu vou mandar o YouTube bloquear o canal. Mentira. Mas se inscreve lá e beijos férteis. Até a próxima. Tchau.